Imagina só, uma inteligência artificial 2.000 vezes mais eficiente. É o tipo de promessa que poderia mudar absolutamente tudo. Mas e se essa promessa for, na verdade, um delírio? Pois é, uma manchete recente gerou um baita entusiasmo, mas também muito ceticismo. Vamos mergulhar nessa história para entender melhor. Bom, vamos direto ao ponto, a promessa em si. A afirmação é essa. Um novo chip que foi inspirado no funcionamento do cérebro humano poderia tornar a IA até 2.000 vezes mais eficiente em termos de energia. É uma afirmação que, se for verdade, muda as regras do jogo completamente. Só que a reação da fonte que a gente analisou não podia ser mais direta. A manchete foi descrita como, e aqui eu cito, esdrúxula e delirante. É uma crítica bem pesada, né? E aí que tá o conflito. De um lado, uma promessa revolucionária, do outro, um ceticismo profundo. Mas por quê? Vamos descobrir. Então, esse ceticismo todo não é à toa. Ele se baseia em barreiras que são fundamentais. A primeira delas é o problema do processamento. A grande questão aqui não é o que esse chip promete fazer, mas sim como ele conseguiria sequer começar a pensar como um cérebro. A fonte vai direto ao ponto com uma pergunta bem técnica, mas que é crucial. Esse tal processador neural funcionaria usando ciclos de agonistas e antagonistas? Esses são termos da biologia, não da eletrônica, e eles são a chave para a gente entender o tamanho do problema. E para a gente entender a profundidade dessa pergunta, a gente precisa definir o que são essas coisas. No nosso cérebro, agonistas e antagonistas são as moléculas que funcionam como se fossem interruptores químicos. Um agonista ativa um receptor, tipo uma chave que liga alguma coisa. Já um antagonista bloqueia, como uma chave que desliga. O cérebro pensa usando essa química toda. Agora, o que é realmente interessante aqui é o abismo que existe entre esses dois mundos. Sabe, o processamento digital ele é limpo, lógico, todo baseado em zeros e uns. Já o processamento bioquímico do cérebro, bom, ele é baseado em concentrações, em formas de moléculas. É o que a gente poderia chamar de uma coisa meio bagunçada, mas que é incrivelmente paralela. São naturezas completamente diferentes. E isso leva a gente para um obstáculo que talvez seja ainda mais profundo, a barreira da linguagem. Quer dizer, se eles pensam de jeitos tão diferentes, como é que um sistema sequer consegue se comunicar com o outro? Como se traduz do silício para a célula? A fonte coloca essa questão de um jeito brilhante. Como é possível pegar a linguagem de processamento da IA, que é binária, e converter para uma linguagem bioquímica, que por natureza é tridimensional? Não é só traduzir palavras, é traduzir a própria dimensão da informação. A linguagem da IA, na sua essência, tem essa cara aí. É uma sequência linear de ligado e desligado de zeros e uns. É elegante, poderosa e fundamentalmente bidimensional na sua representação. Agora, olha a comparação com a linguagem do cérebro. Ela não tem nada de linear. Ela é tridimensional. A forma de uma molécula, a concentração dela num certo espaço e tempo, tudo isso faz parte da mensagem. Definitivamente não é uma lógica simples de liga ou desliga. A fonte até menciona que a própria matemática por trás da computação clássica, que é baseada em uma coisa chamada logaritmo neperiano, pertence a um universo completamente diferente. A questão é que as próprias regras do jogo do mundo digital são estranhas à lógica da biologia. Então, o ponto central é esse. O desafio não é só construir um hardware mais eficiente. O desafio é construir uma ponte sobre um abismo gigantesco, tanto no jeito de processar quanto na linguagem, que separa o silício da biologia. E isso tudo traz a gente de volta àquela promessa impressionante de 2.000 vezes mais eficiência. O número é tão grande justamente porque a eficiência do cérebro é algo que a computação de hoje nem sonha em alcançar. A recompensa por conseguir atravessar essa ponte seria imensa. E é aqui que o ceticismo da fonte fica bem claro. A verdadeira pergunta não é se a IA vai evoluir, é se este caminho específico, essa tentativa de traduzir literalmente a bioquímica para o silício, é de fato o futuro ou se é só uma promessa delirante. É uma questão que fica aí para a gente pensar.